Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo vou falar sobre colaboração online a partir do trabalho de um autor chamado Clay Shirky. O Clay Shirky é um autor que escreve regularmente sobre colaboração e criatividade a partir do uso da tecnologia digital. Um dos livros mais importantes dele nesse sentido é um livro que se chama A Cultura da Participação, Criatividade e Generosidade no Mundo Conectado. O título em português, eu acho que ele acaba escondendo o centro da discussão que ele oferece, porque uma tradução literal do título original seria Excedente Cognitivo. Eu acho que é um título menos atrativo, mas que explica melhor a ideia de que a gente vive uma época em que a gente tem esse excedente cognitivo, ou seja, mais pessoas produzindo e compartilhando informação. O Shirky apresenta o fato de que a mudança de acesso a bens de consumo, especialmente no decorrer do século XX, mudou completamente o nosso jeito de pensar sobre o tempo. Curiosamente, o aumento da qualidade de vida gerou um efeito inesperado. Ele acabou dando pra gente algum tempo livre, uma coisa que as gerações anteriores nunca tiveram, com exceção óbvia, sei lá, das pessoas que viviam na nobreza e que não precisavam trabalhar, mas a maioria da população até o século XIX, por exemplo, vivia pouco e vivia mal. Um trabalhador comum de 40 anos, por exemplo, já era uma pessoa muito velha, muito sofrida, enfim. Então essa era uma circunstância comum para a maior parte das pessoas. Só que no século XX isso mudou, a expectativa de vida aumentou e a qualidade de vida também. E com isso veio o tal do tempo livre. E aí, como ocupar esse tempo? O que fazer para preencher esse tempo? Os meios de comunicação tomando a frente na busca por uma resposta para essa questão, começaram a criar alternativas nesse sentido, sendo o rádio e a televisão as respostas mais efetivas. O Shirky mostra uma pesquisa de 2010 que aponta que as 3 atividades mais comuns no mundo contemporâneo são trabalhar, dormir e assistir televisão. É verdade que tem cada vez mais pessoas passando tempo na internet e não na televisão, mas é também verdade que a televisão ainda é um objeto praticamente onipresente na vida da maior parte da população. Tem muitas pessoas que não têm acesso à internet, mas é bem provável que essas pessoas tenham televisão em casa. E pior ainda, talvez tenha muita gente, talvez não, com certeza, tem muita gente que não tem geladeira em casa, mas tem televisão. O Shirky utiliza essa argumentação em torno da televisão para rebater a ideia de que a gente não tem tempo para nada hoje em dia. Ou melhor, para tentar explicar de onde as pessoas tiram tempo para fazer coisas na internet. Na opinião dele, as pessoas estão assistindo cada vez menos TV e fazendo cada vez mais coisas na internet. E isso faz toda a diferença. O livro, não sei se eu já falei aqui, mas é um livro que foi lançado em 2010, o livro do Clay Shirky. Então tem alguns dados que ele utiliza lá que estão desatualizados, mas eu acredito que eles servem para a gente ainda hoje porque provavelmente eles seguem a mesma dinâmica, as coisas devem estar na mesma proporção ainda que obviamente em números diferentes. Por exemplo, o Shirky descobriu naquele momento lá que o tempo cumulativo gasto por todas as pessoas que editaram a Wikipédia até aquele ano específico, até 2010, equivalia a algo perto de 100 milhões de horas. Então, para fazer a Wikipédia, para editar toda a Wikipédia em todas as línguas em que ela existe, as pessoas gastaram 100 milhões de horas. Parece muito, mas só naquele ano, porque pensa que a Wikipédia existe desde 2001. Então foram 9 anos para poder chegar a essa conta aí das 100 milhões de horas. Mas só em 2010, apenas em 2010, os norte-americanos gastaram cerca de 200 bilhões de horas assistindo televisão. Então olha só, nessa estimativa ele descobriu também que em um final de semana os norte-americanos cumulativamente gastaram 100 milhões de horas apenas assistindo a comerciais de televisão. Então você consegue perceber o absurdo disso? Quer dizer, foram 9 anos para se gastar 100 milhões de horas editando a Wikipédia e em um final de semana os norte-americanos gastam 100 milhões de horas assistindo programa na televisão. Na verdade, não é um programa, assistindo propaganda na televisão, ou seja, não fazendo nada, olhando para a televisão, consumindo propaganda. Então, existe aí uma desproporção gigantesca entre esses dois modelos. Um modelo passivo, em que você assiste coisas e você não cria nada, e um outro modelo ativo, em que você participa. Então, tem muito menos gente criando e compartilhando e fazendo coisas para o bem coletivo, digamos assim, do que pessoas só consumindo cultura. Isso não é verdade. Mas é verdade também que a gente tem hoje a possibilidade de utilizar a internet a nosso favor para atividades colaborativas, uma coisa que era bem difícil de se fazer antes.
Porque vamos pensar assim, o que aconteceria se a gente passasse a dedicar o nosso tempo livre a projetos colaborativos? Esse é o tema que o Clay Shirky vai desenvolver na pesquisa dele. Como eu venho dizendo aqui, cada vez mais e mais pessoas se sentem motivadas a colaborar na internet, seja em fóruns, nas redes sociais, em grupos de e-mail, enfim, todo tipo de situação que você puder imaginar. Só que tem alguns questionamentos em relação a essa possibilidade de participação ativa na web. O primeiro questionamento, a colaboração, é justamente sobre o tempo, que é o que eu vinha discutindo. Então, alguém vai falar assim, ninguém tem tempo para isso. Mas a gente tem tempo, a gente passa muito tempo, por exemplo, na televisão, que foi o exemplo que eu já mencionei. Mas agora, se a gente for pensar hoje em dia na internet, a gente também passa muito tempo com entretenimento na própria internet. Isso inclui a timeline infinita nas redes sociais, os serviços de streaming, jogo, qualquer coisa desse tipo, né? Então a gente passa sim muito tempo que poderia ser usado de outra forma. Então a gente tem tempo para usar. Só que às vezes a gente não quer usar, e aí tudo bem, a gente não quer usar, mas não é questão de não ter tempo. Por exemplo, tem alguns aplicativos que ajudam a gente a monitorar o tempo que a gente gasta no celular, em cada aplicativo que a gente usa. E todo mundo que eu já vi falando que usou um aplicativo como esse para monitorar o seu uso diário, todo mundo fica meio assustado, porque as pessoas descobrem que desbloqueiam o celular centenas de vezes por dia, que passam, 3 a 4 horas nas redes sociais ou no WhatsApp, e a maior parte desse tempo, você pode imaginar, fazendo coisas que podiam ser dispensáveis e aproveitando melhor esse tempo para outra coisa. Às vezes a pessoa fala, por exemplo, que não tem tempo para estudar, não tem tempo para ler, não tem tempo para criar, e na verdade a gente tem algum tempo, só que a gente não consegue utilizar esse tempo porque esse tempo está consumido pelo entretenimento. A outra questão além do tempo é por que colaborar? Por que fazer uma coisa de graça na internet que vai ajudar outras pessoas sem grandes benefícios para a gente? A primeira resposta que o Clay Shirky vai dar tem a ver com prestígio. Muitas pessoas criam um canal no YouTube, ou um perfil no Instagram, ou se inscrevem em fóruns de programadores e começam a colaborar com outras pessoas, compartilhando conhecimentos, enfim, porque elas querem reconhecimento. Elas querem, em alguma forma de fama, uma coisa nesse sentido. Só que a gente já sabe, com certeza, que a maior parte das pessoas não vão ter milhões de seguidores na internet, nem vão ganhar dinheiro com esse tipo de trabalho que elas fazem. Então, sempre vão ser poucas as pessoas que vão conseguir isso. Só que, mesmo isso, não é um impedimento real. Porque, ainda que as pessoas percebam em algum ponto que elas não vão conseguir se tornar super famosas na internet, elas continuam colaborando. E aí, por quê? Mais uma vez a questão, né? Por que essas pessoas insistem nisso? O Clay Shirky acredita que isso acontece porque a gente tem, na nossa natureza, um ímpeto colaborativo. Só que durante a maior parte da história humana, a gente não teve os meios para realizar isso. E foi a internet que mudou tudo. E aí tem uma citação do Shirky que ele fala um pouco nesse sentido. Ele diz o seguinte, abre aspas. Diariamente se acumulam provas de que, se você oferecer às pessoas a oportunidade de produzir e compartilhar, elas às vezes lhe darão um belo retorno, mesmo que nunca tenham se comportado antes dessa maneira, e mesmo que não sejam tão boas nisso quanto os profissionais. Fecha aspas. Então a ideia aqui é que durante muito tempo a única maneira como a gente usava a mídia era para consumir produtos prontos. Só que agora não. A gente pode criar, compartilhar, participar. E a tendência é que isso se torne cada vez mais comum. Até que, talvez, possa se tornar a regra. Bem, obrigado por você ter me ouvido aqui em mais essa discussão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, peço para você compartilhar com outras pessoas, porque ajuda bastante. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.